Oi, Cíntia, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Tá pertinho também, a Cíntia tá em Novo Hamburgo, né? Isso. A última vez a gente tava falando da Itália. Onde é que eu tava? Acho que tava em Florianópolis. Cada um num Isso canto. mesmo. É, E aí, Cíntia, como é que tá? Tudo bem? tudo bem? Maravilha. Hoje, tava falando pro pessoal antes, né? Que nós vamos estar contigo, fisioterapeuta e coordenadora de algumas pós-graduações. E o pessoal que ainda não te segue, né? Não conhece a Cíntia, muito importante a gente aproveitar esse momento aqui. Vai lá no perfil da Cíntia, segue ela e vê o quanto que ela tem agregado na comunidade, né? Não só de Novo Hamburgo, com os atendimentos de fisioterapia, mas também, né, a gente aprende muito se a gente souber usar o Instagram de forma correta, né? Aprender com os colegas e principalmente tirar dúvidas, né? Eu recebo bastante mensagem no direct, eu acho que isso é uma facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Na época que a gente se formou não tinha isso, né, Cíntia? É verdade, não tinha mesmo. Então, eu gostaria que Poder te ficar, apresentasse, Cíntia. é, poder ficar em contato com os alunos e com os colegas assim tão próximos, realmente é uma coisa que facilita bastante a gente no Instagram hoje, né? Muito mais Conhecer o fácil. trabalho, tirar dúvidas e trocar conhecimento, dúvidas sobre paciente, sobre tratamento, sobre novidades, né? Realmente vale a pena mesmo. Faz total diferença, né? E isso mostra o quanto nós profissionais precisamos estar atualizados, né? E mostrando também o quanto a atualização ela é necessária e o quanto às vezes a gente está fazendo algo certo, às vezes a gente acha que está fazendo errado, né? A gente vê bastante coisa. Eu que trabalho com a parte de treinamento recebo muita aqueles vídeos que a galera faz fazendo uns exercícios malucos com bicicleta e barra junto, que a gente sabe, para nosso terapeuta é bom fazer a lesão, né? Mas o pessoal acha que é legal. Não, às vezes não é nem legal, mas então a gente ter esse discernimento para poder separar o conteúdo bom do conteúdo de like, né? E aqui a Cíntia está aqui com a gente, não é à toa que ela é coordenadora das pós-graduações, é uma pessoa que tem um longo currículo. E eu vou pedir que tu te apresente, Cíntia, para o pessoal te conhecer melhor. Tá, então, eu sou a Cíntia Ritzel, eu sou formada esse ano, vou fazer 20 anos de formada, e me formei na Fevale, em Novo Hamburgo, na fisioterapia. Já no período antes de terminar a faculdade, eu já iniciei no mercado de trabalho como estagiária e montei uma empresa com algumas colegas que a gente sentia falta de locais para a gente trabalhar e aprender. E aí, 2 anos antes de se formar, a gente montou uma empresa para prestar serviço de fisioterapia, contratamos fisioterapeutas para serem nossas supervisoras, nos ensinarem e trabalhar. E aí foi assim que eu entrei no mercado de trabalho. E quando eu terminei logo a faculdade, eu também já estava inscrita no meu primeiro pós-graduação. Então, eu já terminei a faculdade pensando já em trabalhar, né, pegar experiência e continuar estudando. Então, depois que eu me formei, eu fiz 3 pós-graduação. Eu fiz especialização em cinesiologia e biomecânica, fiz um pós-graduação em traumato e ortopedia e também fiz um pós-graduação em fisioterapia esportiva. Depois, nesse período mesmo, estudando, eu trabalhei em várias prefeituras, eu já trabalhei em hospital, trabalhei em clínica, trabalhei na área do esporte também. Aí eu fiz também um mestrado em Ciências do Movimento Humano e logo terminei o mestrado, também iniciei como professora daí na faculdade, em 2008. Uhum. Depois de 5 anos de formada, eu já trabalhei como professora, comecei nas faculdades e depois entrei em pós-graduação. Depois eu fiz meu doutorado em medicina, em ciências cirúrgicas, e aí durante meu doutorado eu fui estudar também no exterior, fazer o doutorado de sanduíche. Tenho também formação em pilates, terapia manual. Fiz também, logo que eu me formei na faculdade, a formação em RPG pelo Felipe Suchá. Fiz, enquanto eu estava no doutorado do sanduíche, estudando no exterior, que eu fiquei 1 ano estudando lá. Era pouco,
fazer o doutorado, então eu fui fazer um curso de formação em disfunção temporomandibular e terapia manual. E, bom, já morei também em diversas cidades, né? Porque eu sempre estudei muito fora e trabalhei fora. Trabalhei em 4 universidades. Já dei aula em 6 pós-graduações. E atualmente, então, eu tenho consultório em Novo Hamburgo e Porto Alegre, atendo paciente domiciliar. Estou muito na área esportiva e pós-cirúrgico. Sou coordenadora de 3 pós-graduações, né, com a PhysioWork, e também vendo alguns cursos pela PhysioWork online. Pouca coisa, né, Cíntia? A Cíntia tem essa cara de guriazinha, mas já está formada há 20 anos, né? E engana. Às vezes a galera acha que é novinha, né? Mas aí a gente vê, principalmente a veia empreendedora, né? De querer se virar. Porque uma das coisas que eu sentia falta na graduação, Cíntia, eu sou meio agitado e meio curioso, né? Para não dizer que eu sou completamente. Mas era isso, né? A gente chega no primeiro semestre da faculdade, a gente chega, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí a gente quer fazer logo algo prático, né? E ficar esperando até se formar para trabalhar é uma função. Eu lembro que eu pedia para trabalhar em algum lugar, cara, tu vai ficar aqui cuidando, tá? Mas já era alguma coisa, assim, tipo, poder estar ali junto antes do semestre do estágio, né? Então isso vai muito da nossa capacidade de querer aprender, né? Porque te dou os parabéns pelo teu currículo longo, né? Porque hoje em dia a gente tá... Eu estava falando isso ontem, né? Eu participo de um grupo de... Tem terapeutas, né? E a gente estava falando sobre isso, que hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas. Né? A gente olha o Instagram, eu tenho um curso, tá? Mas também quero um curso novo, né? Eu quero um celular novo. A gente quer tudo pra já, e a gente está tendo uma... E tá vindo já, porque já passaram aqui por nós, aqui na clínica em Porto Alegre, os novos profissionais que querem tudo pra já. Né? E aí tu pega todo esse teu currículo aí de várias pós-graduações. Antigamente a pós-graduação ela não era curtinha, ela tinha um deslocamento, né? Demorava alguns anos, era uma vez, pelo menos a que eu fiz era uma vez por mês, né? Então tinha tudo isso. Hoje a gente consegue ter um acesso mais rápido, né, à conclusão, ao ensino, e aí a gente vê o quanto tu foi paciente para conquistar tudo que tu conquistou até hoje, né? Um sanduíche de 1 ano fora. Isso requer muita paciência, né? Hoje tu ser coordenadora de 3 pós-graduações, ter tantas pós-graduações, cursos, isso leva muito tempo. Só que para esse tempo, tu investiu muito, tu abdicou de muito tempo, né? E hoje em dia as pessoas não estão querendo isso, né? Quer tudo para já. E aí a gente tem um exemplo aqui da Cíntia, né? Que não fez só faculdade, fez várias outras formações. Ficou 2 minutos falando das formações dela, porque é muita coisa. E aí a gente tem hoje, né, Cíntia? Aí a oportunidade do pessoal fazer uma pós-graduação de uma forma mais inteligente, né? Que não ficar esperando uma aula por mês, a cada mês. Sim, é verdade, é muita diferença, porque quando eu entrei no meu primeiro pós-graduação, a gente tinha aula todas as segundas e quartas durante 2 anos, e tu tinha que ir na aula, né? Toda semana, não podia faltar, tinha que participar, fazer TCC, participar dos estágios de pós-graduação e pesquisa. Era bem diferente, então cada pós-graduação era 2 anos presencial, né? Sem falar que o mestrado de 2... tinha que viajar, né? De 2 a 3 anos, o mestrado, o doutorado, 4 a 5, tem que viajar. E também o valor era sempre mais caro que a gente gastava, né? E hoje a gente tem muito mais acesso ao conhecimento do que tinha naquela época e que tinha antes, né? Do que hoje. É muito diferente, porque se vocês querem hoje assistir uma aula de eletro no pós-graduação, vocês vão ter acesso à disciplina em casa, no país que vocês estiverem, durante as férias, onde, no consultório, se faltou um paciente, e tu pode assistir aquela aula, pausar, assistir ela depois, voltar, se tu tiver dúvidas, né? Então, e além disso, eu acho que é fantástico tu poder ver a mesma aula várias vezes, a demonstração de uma técnica várias vezes. A gente, quando eu estudei, quando era só estudante, que a gente ainda estuda, mas quando a gente era só estudante,
se tu perdesse uma frase do professor naquele dia, tu não tinha mais como voltar. Às vezes tu não tinha nem acesso a ele para conversar, porque também a gente tinha muita distância dos professores. E hoje o que eu acho que é ótimo, assim, tanto para nós professores como para os alunos, é o contato que a gente pode ter diário com vocês, né, com eles. Então, assim, por mais que eu tenho agenda lotada no consultório, mas até o final do dia, no máximo, antes de dormir, eu vou responder todas as mensagens, vou trocar ideias com os alunos, com os colegas, vou tirar dúvidas de exames. Às vezes, né, os alunos, os colegas me mandam exames pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente troca ideia, tem dúvida de uma disciplina, o professor vai te responder, vai ter sempre acesso. Então, tu não vai passar, assim, um dia com aquela dúvida, né? E até, assim, assistir uma aula, tem um paciente assim, tu pode mandar mensagem e falar com o professor naquele dia, no máximo em 24 horas ele vai te responder. Antigamente, a gente tinha que esperar meses para rever o professor, ou tu nunca mais ia encontrar ele, porque tu não tinha acesso, né? Lembro que era muito louco isso, né? Tipo, o professor era uma celebridade global que ele chegava. Porque pensa o seguinte, eu sou de Pelotas, sul do Brasil, eu sempre digo, né? Pelotas é mais Uruguai do que Brasil. Então eu tinha que sair de Pelotas, vir a Porto Alegre, estudar, tava umas 3h30, para ter aula na sexta, no sábado e no domingo. Isso é o que acontece, tipo, tá aí, tô doente naquele final de semana. Perdeu Nunca mais. Não tinha mais como rever aquilo, e aí acabou, já era, né? Então, e eu gosto muito, eu sempre tive, né, a minha forma de estudar sempre foi prestando atenção, não copiava, né? Então eu tinha isso. Cara, e hoje eu assisto, eu sempre digo, eu faço uma vez a aula, eu passo todo o conteúdo, depois eu reassisto, né? Que eu assisto com calma. A primeira vez é meio que para conhecer o ambiente, conhecer o professor, e aí depois eu assisto de novo. Então, facilita muito isso, né, Cíntia? A questão do acesso universal o tempo todo. Sim, tu vai ter acesso a toda a disciplina quantas vezes tu quiser, vai poder rever, vai poder voltar, vai ter acesso aos professores para poder falar, vai ter ao material escrito, e que é diferente, né? Antes a gente tinha que levava não sei quanto tempo para conseguir fazer cópia, se tivesse, o professor não dava material, né? Hoje a gente tem esse contato direto, não dava os slides, né? Brigava para isso. E eu acho outra vantagem, assim, falando um pouco do nosso lado como professor, que a gente prepara toda essa aula para ser gravada, e quando ela é gravada, ela não é assim, tu tem uma chance só de dar aula e de repente escapou alguma coisa errado, né? Não, tu grava, a gente tem tempo para ficar ali, tu pode regravar, tu refaz as coisas. Então, eu me sinto assim, tu consegue passar muito mais informação para os alunos naquele momento, porque tu grava tudo que tu quer, né? Às vezes eu tinha que dar aula de meia hora, mas eu tinha um conteúdo de 2 horas para falar. Então, não tinha como passar tudo. E daí ficava sempre alguns pontos pendurados. Agora não, né? Se eu gravo, eu vou lá e gravo tudo aquilo que realmente é importante para o aluno, que faz parte daquele material, daquela disciplina, e que eu acho que vai ser, assim, o mais completo possível para ele aprender. Assim, que às vezes os alunos me perguntam muito sobre a prática, né? Ah, mas a gente não está lá contigo, não tem a tua mão. Só que eu preparo essa parte prática gravada também com muito mais tempo, com muito mais cuidado. E a gente consegue regravar várias vezes, tu troca ideia com outro colega que está junto gravando. Então, assim, mesmo que a gente não esteja junto naquele momento, ela é muito mais explicativa, eu acho, do que quando tu dá uma aula de meia hora prática, né? Ali a gente grava várias horas e o aluno vai ter acesso a tudo. Além de poder tirar dúvida depois e ficar olhando o vídeo várias vezes, né? Porque se tu assiste uma aula prática, viu, passou. Não tem mais como ver de novo quando tu viu em sala de aula, assim, um curso dado presencial. Aqui não, aqui você pode ver, pode passar de novo, tem velocidade diferente. Eu acho que é uma coisa bem diferente e muito mais, assim, tu tem mais tempo para ficar aprendendo aquela técnica de novo, né? Rever ela de novo. Eu acho isso uma grande vantagem que não tinha quando eu era só estudante, né? E quando a gente está no... Eu gosto presencial, não vou dizer que não, mas
O online, ele me facilita muito pela questão de... Eu estava falando com uma paciente minha, que ela é psicóloga, e eu falei, eu acho muito legal a psicologia e tal. Ela, por que tu não faz? Eu falei, porque é presencial, né? Eu preciso estar lá, e eu não posso estar lá, não tenho como estar lá hoje em dia, imagina. Sim, não consegue estar em lugares, né, ao mesmo tempo. Não Não tem. consigo, minha vida é corrida. Eu falei, vai, mas prova de novo. Tipo, adoraria, acho psicologia incrível, né? Sou a favor do estudo, né? Que fique claro. Mas para mim o EAD ele me facilita muito. E uma das coisas que tu falou, né? A gente, quando vai gravar essas partes práticas, né? Não é uma parte estática, né? Que é uma câmera longe. Pelo contrário, a câmera ela aproxima a gente, né? Tem esse cuidado e o pessoal que faz a filmagem ele tem esse cuidado também. Porque eu fiz a parte de exercícios, né? A galera consegue ver pela frente, consegue ver lateral, consegue ver perto, consegue ver longe. E a gente tem... eu acho que é meio automático que a gente faz isso de falar 1000 vezes sobre como fazer os cuidados, né? Porque eu te disse, antigamente a gente tinha 30 minutos para dar uma aula. E hoje não. Eu entro ali para falar e vai embora. Tipo, a manhã inteira falando uma aula... E foi, beleza, não tem problema, né? E aí tem aulas que os alunos falam, é muita aula. Cara, agradece. Sim, é bom, né? E ficar repetindo na prática, né? Na demonstração, na prática, na aula gravada. Realmente, a gente repete várias vezes a mesma coisa e acho que isso faz também com que aprenda mais. É diferente de tu assistir só uma vez uma aula presencial e tchau, nunca mais vai se ver, né? Ali tu tem essa repetição que eu acho que é boa. Eu acho muito legal, até porque quando a gente troca ideia com os colegas na hora que está gravando e quem filma também é da área, então sabe, né, os pontos que precisa mostrar mais, onde tem que aprofundar, vamos repetir isso aqui, vamos fazer mais uma vez essa cena. Então, acho que isso é bem legal. E esse contato, assim, depois eu acho também que é bom, porque os alunos também trazem para nós, fiquei na dúvida daquela técnica. Às vezes eu faço também chamada de vídeo com os alunos para tirar dúvidas quando eles têm de algum aparelho, de alguma técnica, de alguma coisa que eu demonstrei, eu mando vídeos meus, assim, de atendimento. Então, acho que esse contato também é bom, né? É ótimo, na verdade. A gente está próximo de gente no Brasil todo e até fora. Como a gente fez aquela vez a live, que eu estava em outro país e tu estava aqui, né? Estava em Floripa, né? Então... Isso facilita muito. Eu sempre digo, quando eu comecei no basquete, principalmente por me permitir ser curioso, né? De olhar o que era a pomadinha que os caras passavam. Imagina, eu sou do Sul, aí vem um cara lá da região norte do país com outra cultura, né? Tinha até muitas vezes não tem um fisioterapeuta, o que é ruim, né? Que tem uma demanda de investimento alto. E às vezes é um massagista que está lá. Os caras têm umas técnicas para fazer uma recuperação que é bem diferente, né? Curiosa. Né? E aí tu fala, por que é isso? E aí a gente consegue ter isso. Então hoje, nessa parte do EAD, a gente tem, nas pós, a gente tem profissionais que trabalham em várias áreas, várias frentes, né? Não é aquela coisa... principalmente o que a gente busca aqui, né? Que são profissionais que trabalham diariamente, né? Não é aquele professor que é só professor de artigo. No artigo tal não, peraí, eu peguei o artigo diz isso e eu mostro aqui que funciona. Então, isso é um grande diferencial, né? Que a gente tem na pós-graduação. Eu acho que isso é bem importante, porque... E faz parte também do período de formação, assim, para te poder passar isso para os alunos, para outros colegas na área. Tu ter a experiência da pesquisa, do estudo e da prática é fundamental. E eu acho que isso volta também da questão da nossa formação, né? Por que eu não tive consultório desde o início e fiquei só nisso, né? Ou porque eu só virei professora com pós-graduação e fiquei fazendo só isso, né? Então, nesses 20 anos de formação, eu tenho a experiência prática, eu estudei muito, eu publiquei muito artigo, eu fiz muito pós-graduação, né? Então, não eu fiz pós-graduação. Então, e isso que, né, eu levei muitos anos para conseguir chegar a isso. Hoje, vocês, né, os outros profissionais, a gente tem muito mais acesso e a gente consegue ter essa bagagem muito maior. Então, consegue trabalhar, estudar,
publicar, né? Se alguém estiver também fazendo mestrado, fazendo pesquisa, porque a gente consegue estudar à distância, consegue ter acesso a esse conhecimento. Então, os professores do nosso pós têm toda essa vivência, né, de ter estudado muito, de fazer pesquisa e de ter experiência prática, porque a gente já buscou isso já há mais tempo, né? Por isso que a gente consegue formar esse grupo de professores e poder passar toda essa informação, né? Não só a parte teórica, mas também da experiência, da prática também dos colegas e dos professores. E isso eu acho que é um diferencial quando a gente dá aula e passa essa informação, né? Porque eu não estou só dizendo que eu estudei ou que eu li, mas falando do paciente que eu tive hoje, né? Na aula que eu estou gravando hoje também e assim por diante. Então, a gente tem essa experiência, né? Esse grupo de professores. E é um exemplo, eu acho, né? Eu me sinto assim, quando eu tenho estagiário, quando eu tenho os colegas que vêm trabalhar comigo, eu acho que é fantástico, assim, mas como é que tu estudou tanto e tal? É isso aí, né? E ainda não era a distância, mas hoje a gente consegue ter mais acesso, dá para fazer mais de um pós-graduação ao mesmo tempo, até porque os preços também são mais acessíveis e tu pode estudar de onde tu estiver, né? Não é que tu tem que estar sempre viajando para algum lugar. Só se quiser, né? Pode, claro. Mas realmente isso facilita muito, porque o preço que era... Eu lembro que tinha opções de parcelamento, acabava pós-graduação e a galera pagando tipo, um tempo, que era 2 anos para concluir ela. Então, era um pagamento de 24, 40 e 48. Cara, muita coisa, e era um valor alto, né? E tinha vários. Hoje em dia, a gente paga pelo cartãozinho, em casa, tudo pelo celular, muito, muito mais prático. E é o que tu falou, né, Cíntia? A gente pode fazer duas, né? Eu trabalho com treinamento, mas eu precisei fazer uma pós-graduação em dor. Por quê? Porque as pessoas têm dor, né? Seja no treinamento, seja no atendimento diário de fisioterapia. Então, dá para fazer, e se a gente organizar direitinho, a gente consegue estudar e ter um baita resultado, porque a gente já consegue otimizar aquela aula, né? Eu assisto a aula e eu sei que eu tenho um paciente. Aí eu vou lá, eu chego um paciente novo, eu vou lá, dou uma revirada tem essa aula aqui. Já consegue fazer, então facilita muito, não tem que esperar um mês para ter aquela aula. Sim, é verdade. Isso é uma outra vantagem, né? Que tu tem acesso ao material no dia a dia dos pacientes que tu vai atendendo. É verdade, eu não tinha pensado assim por esse lado também, né? Que tu não tem que ir até a biblioteca para pegar o material. Tu tem ele todo online e tu tem uma dúvida, tu pode acessar o material que tu já recebeu, pode acessar o site, pode tirar dúvidas com o teu professor e tu pode rever aquilo várias vezes, né? Eu acho que isso, sim, é fantástico, né? Se pudesse fazer todos os cursos assim, né? Uma das coisas que a gente arrumou na pós é liberar o módulo inteiro, né? Tem pessoas que gostam de maratonar, eu acho interessante, né? Esse formato de estudo. Se tu vai maratonar e fazer avaliação e seguir estudando, show de bola. Né? E tem gente que, não consigo estudar esse final de semana, quero estudar tudo num, vai firme, né? Então isso facilita. Então a pessoa, eu quero, sei lá, bandagem, tem bandagem numa aula da pós. E a pessoa chegou, teve uma oportunidade de trabalhar com esporte, quero conhecer bandagem. E lá dentro da pós tem, né? Ele já chega, consegue, tem a apostila, tem os slides que antigamente eram proibidos de ser passados, hoje a gente tem slide, e mais artigos. Então são conteúdos sempre muito atualizados e fácil, né? O quanto a gente já consegue. Eu sempre faço o cálculo, né? Para ver se a galera se toca na questão do conhecimento, que é um investimento. Que o valor que eu pago, né, mensal é o valor que eu tiro fácil em 1, 2 atendimentos, dependendo do valor da mensalidade. É só pegar o que a gente aprendeu e já aplica, ganhou. Né? Eu vejo dessa forma e é mais fácil, mais suave até. Verdade. É bem mais fácil. E tem acesso ali, né, no mesmo momento e pode aplicar no mesmo dia, né? Tu não precisa ficar esperando, realmente E o retorno é grande, né? O retorno é muito grande. E tu acaba tendo a oportunidade de te tornar referência muito mais fácil. Não precisa levar tanto tempo para estudar e para terminar os cursos, né? Tu consegue terminar eles mais rápido. Exato. E fazer mais de um ao mesmo tempo.
né? Não tem que fazer um pós-graduação, terminar, fazer outro, ou esperar para fazer um curso, depois outro curso. Dentro do pós, tu já tem os cursos, tu já tem a formação, né? Tu já vai aprender várias técnicas. Acho que isso também é uma grande vantagem, né? Tanto que os módulos, assim, as disciplinas, por exemplo, no pós-graduação em traumato-ortopedia, tu vai aprender todas as técnicas, que às vezes tu faria alguns cursos separado, mas tu vai aprender tudo isso para quadril, tudo isso para joelho, tudo isso para tornozelo. E se tu tem uma dúvida, tu volta lá e vê de novo aquela técnica para aquele paciente que tu tem e tu pode aplicar naquele dia. Realmente é uma coisa que a gente não pensava antes, né? Não tinha como pensar, né? Não Você tinha, acabou né? E fazendo. hoje tá assim tão fácil, né, para todos os profissionais. Então não tem desculpa para não estudar e não se especializar. Cíntia, é uma das coisas que o pessoal gosta de saber, né? A gente está falando aqui da Cíntia, da Cíntia, da Cíntia. Diz aí quais as pós-graduações que o pessoal vai te encontrar, né? Porque a gente sabe, quem não, eu sempre que, né, conheço, mas o pessoal saber em quais áreas das pós-graduações vão te encontrar. A gente sabe que a gente tem várias pós. Semana passada eu estava com a Fernanda, semana que vem eu vou estar com a Saline. E aí eu gostaria que tu falasse, pessoal, as pós que tu vai ter, né? Para eles entenderem o significado, né? O porquê de tu estar dentro, responsável por essas pós. Tá, então eu tô vinculada ao pós em traumato-ortopedia, em fisioterapia esportiva e também em dor. E as áreas que eu mais ministro disciplinas e participo assim da organização das disciplinas é a área de eletrotermofototerapia, né? Então eu sou professora de eletro há muitos anos, trabalho e pesquiso nessa área. Trabalho muito com dor na eletroterapia e reabilitação no esporte com eletroestimulação. Tenho algumas pesquisas na área de laser e ultrassom, né? Laser e cicatrização de lesões, principalmente de manguito rotador, lesões tendíneas com uso de células tronco, foi a área que eu fiz meu doutorado. Então, eu trabalhei bastante com isso. Também dou algumas disciplinas de reabilitação de quadril, pós-cirúrgico de quadril, principalmente, prótese, também tem curso dessa área. Trabalho com reabilitação esportiva e pós-cirúrgico de joelho, tornozelo também, e terapia manual em disfunção temporomandibular também, estou vinculada a essa área, e eu acho que é mais isso mesmo. Pouca coisa, né, para variar. É. Mas isso mostra, né, a importância da gente ter as coordenadoras, todas, né? A gente é uma pós, só tem mulheres como coordenadoras, isso é muito legal. Né? Isso é interessante, porque mostra principalmente a questão da mulher se colocar no mercado, né? Que é uma coisa muito que é debatida mundo afora. E aqui a gente tem 3 mulheres, cada uma na sua área, né? Temos a Saline, que é da educação física, temos 2 filhos também. Então isso é muito, agrega muito e mostra o quanto a gente valoriza as pessoas, valoriza as mulheres também. Cíntia, o pessoal fez perguntas aqui no direct. Eles estão perguntando quando vai começar as inscrições, já te passaram alguma coisa das pós? Eu não sei a data, tu que deve saber. Então, pessoal, as pós já estão acontecendo, certo? Já. Sim, eu pensei que estava perguntando da próxima. Não. Da próxima turma. Quando se inscreve, já dá para se inscrever, né? A ideia é exatamente essa, vocês não perderem tempo deixando para depois. Porque o que aconteceu na outra vez? Né? A gente fez uma super oferta de lançamento para quem fizesse até tal data. E sempre quem deixa para depois acaba esquecendo. E aí, mas libera, foi ontem. Passou a data, a gente precisa ter isso de compromisso. Né? Que eu gosto de falar, vamos ver se tem algum para iniciar. Bina, qual curso de extensão? Está falando pós-graduação? Responde aí para nós. Deixar a oportunidade passar, a gente esquece. Né? Então a gente precisa aproveitar aqui no Instagram da Fisiu
vocês vão entrar lá e vai ter ali uma página que vai mostrar para vocês pós-graduações. Vocês cliquem lá, escolham, né, a pós que mais se encaixa com vocês. E daí, o que vocês fazem, né? Cliquem em se inscrever. Aí vocês fazem a inscrição, a taxa de matrícula. Mas antes disso, o que vale muito a pena vocês fazerem? Olhar as pós, né? A gente tem muita pós, tem pós de traumato, dermato a gente tem curso sim, viu, Bina? Nas pós ali, dentro de cada site de cada uma, vai ver, e aí vocês vão comparem, né? Não se atirem na primeira, vale essa dica, né? Compare o que vai ser mais prático para vocês. Vocês vão ver que tem muito conteúdo, é realmente conteúdo muito valioso. Eu digo por quê? Porque eu já rodei dentro dessas pós-graduações, aí tem aula minha também. Mas dá vontade de fazer todas, né? E todas de novo. Então é difícil escolher uma, tem que olhar bem, assim, o que se encaixa mais para vocês nesse momento, para depois ir seguindo, né? Olhando... É muita coisa, e é muita informação, né? Daí eu falo, dá uma olhadinha com calma lá, porque às vezes a galera... A gente quer fazer tudo, a gente quer... O bom seria, né, a gente pegar, quero essa disciplina, essa e fazer. Mas não é assim que as coisas funcionam, as coisas precisam ter ordem também, né? E, enfim, né, vale muito a pena vocês entrarem lá, conhecer a quantidade de cursos, e aí vocês já vão ver quem são os professores que estão lá, né? Eu sempre faço essa menção. Entrem lá e olhem quem é a coordenadora de vocês. Quem chegou agora não ouviu a apresentação da Cíntia, que ela tem um longo currículo, embora ela tenha essa cara de menina de 17 anos, ela tem um longo currículo. Então vocês vão entrar, opa, me identifiquei com ela. Ela trabalha com essa área, né? A Cíntia trabalha com esporte, me identifico com a Cíntia. Aí vocês entram lá e olham também os professores de vocês. E aí vai aquela velha, boa dica. Vocês estão no Instagram, vocês pegam ali, estou no computador, eu olho quem é o professor, Cíntia Hitzer, já vou no Instagram, já dou uma olhada no que ela trabalha, né? Porque mais do que a gente saber o que está escrito ali, a gente vê e vê se a pessoa realmente faz isso, né? E aqui eu dou a certeza para vocês que os profissionais estão aqui, eles fazem isso. Então vale muito a pena otimizar essa ferramenta ali, já que está todo o quadro de professores, que não ficou nenhum de fora, né? Estão todos os professores ali, todos com uma longa experiência. E o mais valioso é isso, né, Cíntia? Que são professores que trabalham diariamente com aquilo que estão dando de curso ali. Sim, verdade. Todos estão atuando na área ou já atuaram também na área das disciplinas que estão dando e estão se atualizando. Sempre a gente está estudando, né? Não tem como parar. E tem a vivência prática para trazer o exemplo também nas disciplinas, né? Não só falar da parte teórica, mas mostrar a prática e falar sobre a sua experiência prática. Eu acho que é importante, né? E não é de pouco tempo, né? De bastante tempo. Isso é legal, eu acho que isso também é um currículo, também é importante, né? A gente unir isso. Eu ia dizer que faz pouco tempo que eu me formei, mas não faz pouco tempo que eu me formei, não. Mas e vale muito isso, né? A parte... a Cíntia, ela não... Como ela falou no início da live, né? Ela não começou tudo bem. Não começou a fisioterapia pós-formada. Já começou antes. A gente já começa antes, né? Então, essa parte de estágios ali, o perrengue que a gente passa, ele serve para a gente aprender, né? Aprender com isso e vai indo. Então, imagina... Se eu tenho lá, vou fazer um cálculo horrível aqui, mas eu tenho mais de 20, tenho mais de 20 disciplinas, né? Diferentes dentro da pós-graduação. Então, o quanto isso me agrega no meu dia a dia, né? Eu tenho lesões no ombro, né? Ah, mas eu não atendo pessoas com ombro. Pode ter certeza que vai chegar uma hora alguém com uma dor no ombro. Pode ser. Eu falei na semana passada e tinha, né, o pessoal do Pilates na live. Ah, mas eu vou usar isso. Vai usar. A gente estava falando sobre a parte cardiorrespiratória. Eu falei, quem é que não respira aqui? Né? Quem é que não faz? É simples. E aí no Pilates, o que as pessoas trabalham? A respiração, aquele movimento consciente, preciso. Né? Eu falei, o que trabalha? A base do Pilates é a respiração, assim como do yoga. E aí, pessoal, faz sentido. Né? E aí, então, tudo isso que a gente tem, às vezes a gente
cria uma crença em relação a uma disciplina que não vai ser utilizada, mas ela vai. Por algo a gente sempre consegue pegar, então vale muito a pena vocês entrarem ali no linkzinho da bio aqui e olharem as pós-graduações, que pode ter certeza que alguma vai se encaixar, não só algumas vão se encaixar muito nesse perfil de vocês aí. E pensem, né, o quanto pode agregar para vocês faturarem mais, serem reconhecidos. E aí a Cíntia fica à disposição no Instagram, né? A gente está o tempo inteiro ali podendo responder vocês também. Eu acho que uma coisa que tu falou agora sobre faturamento, né? Eu fico, às vezes me perguntam, né? E eu fico pensando assim, por que que tu não montei minha clínica antes, né? Agora faz 4 anos que eu tenho o meu consultório. Mas se eu tivesse montado meu consultório quando eu era recém-formada, assim, só com a graduação, eu não ia conseguir hoje atender a gama de pacientes que eu atendo, resolver os problemas que eu resolvo, né? Fazer a avaliação e o diagnóstico que eu faço hoje, se eu não tivesse carregado toda essa bagagem de estudos de pós-graduação que eu fiz, e também não poderia hoje cobrar o valor que eu cobro de atendimento. Então, eu acho que para a gente poder chegar num valor de trabalho e poder cobrar isso e ganhar bem como fisioterapeuta, como profissional, assim, autônomo, individual, ou até conseguir um trabalho bom para entrar numa universidade, ou para ter o meu consultório, só estudando tudo que eu sempre estudei, buscando sempre mais conhecimento e me atualizando sempre, porque o professor tem que se atualizar, mas o profissional também tem que se atualizar, e o paciente vai te cobrar isso todo dia. E se tu quer cobrar bem, tu precisa ter conhecimento para passar para ele, além de resolver os problemas dele, né? Da parte de reabilitação. Então, isso com certeza, o conhecimento vai trazer para vocês também um retorno maior financeiro, se vocês puderem demonstrar isso, né, para o paciente e resolver os problemas dele, mostrando que vocês sabem o que estão fazendo, né, e que estudaram e se atualizaram para isso. Então, acho que isso é realmente, assim, se antes eu tivesse feito o que eu estou fazendo hoje, não daria tão certo como agora, depois que eu consegui estudar mais e me especializar mais na área, né? Porque eu vou ter as respostas mais para sustentar o meu conhecimento e o tratamento que eu uso nos meus pacientes. Realmente isso me traz uma bagagem muito diferente em relação à maioria dos profissionais. E isso é uma coisa bem concreta. E isso aí que tu falou, Cíntia, e tem que ser ressaltado, né? A parte da gente ter conhecimento e buscar conhecimento. Toda semana, algum aluno, algum paciente chega com uma informação. Informação no Instagram, informação no TikTok, né? E aí é o momento que, se a gente, né, se eu trabalho com certa área, eu preciso ter conhecimento sobre, né? E a parte de treinamento é muito engraçado, que foi o que eu te falei mais cedo, né? O pessoal vê uma coisa no Instagram, mas isso daqui, cara, não é legal, né? Isso aqui a pessoa está fazendo de uma forma lúdica, de uma forma de engajamento, não é funcional para a tua realidade, né? Alguns, né, a questão de pegada em barra, a questão de tratamento. Mas eu vi que se eu fizer tal coisa, cara, tal coisa não se usa mais, né? Principalmente aqueles vídeos lá da galera com os martelos nas costas. Aí, podia fazer aquilo, né? Não é assim que funciona, né? Não é bem assim. Então, a gente tem hoje em dia, e aí é o que difere aquela frase, né? Difere os meninos dos homens, né? As mulheres das meninas, a gente estar atualizado e estar preparado, né? Que aí a Cíntia pode cobrar mais porque, bom, eu tenho um histórico. E aí chega um paciente que tem uma dor no ombro, mas eu vi ali que se eu botar, sei lá, óleo essencial de baunilha aqui vai curar. Bom, não é bem assim. Daí a Cíntia, né, com todo o seu conhecimento, mostra o porquê, explica por A mais B, por C mais D, o porquê que ela usa tal técnica. Então, isso faz total diferença para que a gente consiga se diferenciar no mercado que cada vez está formando muita gente, né?
É verdade, não é só a questão de tu convencer o teu paciente que tu tem o conhecimento, que tu é resolutivo com ele e tu vai resolver e tratar bem ele, mas se diferenciar no mercado e demonstrando o teu conhecimento, né? De saber o que está sendo feito, porque aquilo realmente funciona e tu estudou, realmente é um grande diferencial. E é difícil de achar realmente profissionais assim hoje no mercado. Não é assim. Travou. Não sabe por quê. Então, se vocês têm conhecimento, vão estudar, buscar isso e vão saber o motivo do que estão fazendo, escolher a melhor técnica, porque aprenderam, porque estudaram, vai ser diferente no mercado. Vão ter uma resposta diferente, vão ser é o diferencial de vocês. E isso realmente é uma bagagem que ninguém tira depois, né? Que é o teu conhecimento, que é o que tu estudou, o que tu buscou. Isso realmente nos ampara muito, nos defende muito e nos diferencia no mercado de trabalho. Realmente muito Eu mesmo. estava passando por um paciente hoje, uma sessão de exercício. Ele falou, cara, tu faz aquilo com uma facilidade e tal coisa. E a namorada dele estava acompanhando ele, né? Tipo, ela falou, ah, mas isso é só tal coisa. Eu falei, não, expliquei, né? Era um pistol, né? Que é um exercício, é um agachamento unilateral, né? E aí eu expliquei, ela, tá, mas tu faz isso por quê? Eu falei, bom, primeiro que quando eu vou solicitar para um paciente, eu preciso saber, né? E eu preciso sentir, eu gosto de sentir muito o que eu vou pedir. Daí ela ficou assim olhando e falou, mas não é normal as pessoas passarem? Eu falei, não, não é. Né? Eu já sempre conto essa história, que quando eu me lesionei fazendo crossfit, ninguém pensou, tipo, e eu fui procurar profissionais que eu conhecia, isso que era o pior, que em momento algum foi questionado, e eu fazia crossfit e fazia corrida junto. Então, ninguém pensou, né? Os profissionais que eu busquei não pensaram na minha quantidade de treino, né, na minha sobrecarga. Só foram olhar, é tal coisa. Meteram cotovelo, que era uma lesão no glúteo, meteram cotovelo, tentaram me alongar. Tá, mas e todo o resto, todo o histórico ali que estava, né, forçando aquela lesão, ninguém pensou, botaram logo que era uma cetalgia, porque eu tinha uma dor para levantar a perna. Então, olha o quanto eu, como profissional, sofri também. E aí imagina o quanto pega os leigos, né, Cíntia, que o quanto a gente faz uma diferença no mundo se a gente souber fazer o que precisa ser feito, pensar um pouquinho. E fazer o diagnóstico, questionar e enxergar aquela lesão ou paciente de várias formas para depois poder tratar, né? Não chegar só aplicando técnicas e reproduzindo. O conhecimento é a base para isso e que vai trazer retorno para vocês no dia a dia com os pacientes, com os colegas de trabalho, né, com os profissionais da saúde, com os atletas, né, até com a família, assim, né, para quem atende muito paciente domiciliar ou criança, a gente tem que conversar muito com a família e convencer mais a família do quanto o trabalho que a gente está fazendo é importante e vai trazer retorno. E isso também é importante, né? Faz total diferença. Realmente. Ainda mais a gente tendo o Google hoje em dia, que todo mundo gosta de dar uma pesquisada no Google, que aquele torce de tornozelo ele é um tumor, ele é um câncer. Então é muito importante a gente estar ciente disso. Então, pessoal, né, falando aí, entrem no nosso site, conheçam as nossas pós-graduações. Né? Estou falando aqui com a Cíntia hoje, mas é muito importante vocês entrarem e conhecer. O nosso site ele mostra tudo, todas as informações que vocês precisam, o tempo que vocês vão levar para concluir, né? Os públicos, é uma coisa que a gente resolveu colocar, né? Que é o público-alvo ali. Muita gente vem de outras áreas querer saber se pode fazer, então a gente para facilitar, vocês vão poder entrar lá e ver até também depoimentos de ex-alunos, né? O quanto agregou na vida deles, o diferencial que fez. Então vale muito a pena vocês dedicarem esse tempo e pode ter certeza que vai ser um grande diferencial para a vida de vocês. Digo isso, né? A Cíntia, eu nem vou falar do meu currículo perto da Cíntia, né? Mas faz total diferença a gente ter
Oi? Não posso falar. Eu sou suspeita, não posso falar que estudar traz retorno depois financeiro e profissional. Cara, é muito louco. Então, pessoal, fica aí né, nossa despedida aí para vocês. Busquem conhecimento. A gente tem aqui essas oportunidades de vocês parcelarem, né? A pós-graduação da Fisiowork, ela é muito facilitada, eu diria assim, a questão de pagamentos. E vocês vão ter o nosso acesso, né? Eu sou tutor das pós-graduações, então eu estou o tempo inteiro ali. Amanhã é um dia que eu tenho que mandar mensagem para a galera, saber como é que tá, como é que eles estão indo, né? Então, os alunos, quando tem dificuldade numa disciplina, eles me mandam mensagem, se for algo que eu consigo resolver, eu resolvo. Então, eu já mando para a coordenadora. Vocês têm aqui, né? Vocês sabem quem é a coordenadora de vocês, é um fácil acesso também. Então, tudo para facilitar o conhecimento de vocês, ficar sem dúvida e principalmente vocês serem reconhecidos. A gente fala muito em reconhecimento profissional, valorização, só que isso parte de vocês, né? A gente está fazendo a nossa parte, a gente realmente gostaria de ter vocês aqui com a gente para ser uma nova leva de fisioterapeutas, de profissionais de educação física, enfermeiros, enfim, né? Pessoas que buscam conhecimento que faz total diferença para a vida. Isso aí. E a gente está à disposição, se tiverem dúvidas, e sejam todos bem-vindos. Estamos esperando vocês, então, no pós, nas disciplinas, nos cursos. Espero poder conversar também com vocês no Instagram. Se quiserem, podem me seguir, à sua disposição. Tirar dúvidas, mandar casos de pacientes para a gente resolver junto. Dúvidas das disciplinas, das técnicas, das práticas. Olha aí o quanto... Está sempre à disposição, eu adoro. Isso aí. Cíntia, queria te agradecer por destinar teu tempo, né? E a gente sabe o quanto a tua agenda é lotada e tu deve estar cansada também, deve ter começado cedo. E te agradecer por estar passando aqui, passando pessoal a importância de termos conhecimento, né? As coisas não vêm, o trabalho ele recompensa e tu está aqui quase 10 horas da noite, a gente está desde as 9 aqui falando, né, da importância de conhecimento, enfim. E já vou te fazer um convite, né, Cíntia, a Cíntia, para quem não sabe, ela é do beach tênis, né? Do beach tênis, ela pratica e é físio. Para a gente fazer uma live, sem ser na próxima semana, outra, ou mais à frente, quando tu achar melhor, falando sobre a importância da fisioterapia, prevenção, reabilitação, isso aí a gente acerta depois. Mas queria te deixar esse convite aqui aberto para todo mundo já colocar na agenda esse programa. Vamos sim, vou adorar falar sobre o beach tênis. Vou falar sobre as lesões, sobre a prevenção e sobre os meus troféus. Olha aí, ó. Tá feito. Já está lançado o programa aí para vocês. Vamos falar também sobre o dia a dia, né, dos atletas e sobre a fisioterapia no consultório para atender o beach tênis e nos campeonatos, né? Porque eu tenho trabalhado todos os finais de semana em campeonato de beach tênis, isso é muito legal. Vamos falar sobre isso também. E tem campeonato de beach tênis, né? Nossa. Sim, todo final de semana eu não paro mais. É sábado e domingo campeonato de beach. Eu jogo e trabalho nos campeonatos. E daí é tudo que a gente falou, né? Faz isso por quê? Porque estudou. É isso aí. E gosto, né? Me dá prazer ainda o trabalho, é bom. É prazeroso, é prazeroso. Eu participei da... Tô até com a canequinha dela aqui hoje. Da maratona de Porto Alegre, né? Eu corro, sempre corri, aí resolvi... Eu falei, vou correr essa prova aí. Isso. E aí eu ia atender também. Então eu corri no início da manhã, acabei o atendimento, aí fiz meu recovery e comecei a atender. No dia seguinte fiz o atendimento também. E é muito bom, né? A gente está num ambiente que a gente gosta, fazendo o que sabe fazer. A gente passa rapidinho, né? É bom, verdade. Eu te agradeço também por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, passando essas informações para o pessoal e dizer que eu estou sempre à disposição. Então tá, Cíntia. Muito obrigado. Pessoal que está aí com a gente até agora, muito obrigado. Não esquece de seguir a Cíntia no Instagram. Quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube também, se inscreve, que a gente tem vídeo semanal, muita qualidade, muito conteúdo para vocês agregarem na vida de vocês. Certo? Tchau. Boa noite. Até mais.